Pronto. Quarta-feira das causas impossíveis, né, Regina? Ah, extraordinárias, né? Quarta-feira das causas extraordinárias. Ó, eu vi aqui o pastor Marcelo e a pastora Cris pregar aqui milagres maravilhosos que a Bíblia nos ensinou e que a Bíblia relata, para que nós possamos ver que o mesmo Deus que era no passado é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Jesus que era do passado é o mesmo Jesus de hoje. O que difere só somos nós. Porque naquele tempo tinha outras pessoas que criam de forma diferente, e hoje tem nós, que temos que crer também de forma diferente. E o que acontece é que os milagres do Senhor nunca pararam de acontecer. O que acontece é que muitas vezes nós, de acordo com as novidades que nós temos do Evangelho, como aqueles que recebiam o milagre de Jesus, que não conheciam o Evangelho, nunca tinham lido o Evangelho, e mesmo assim acreditavam porque era Jesus. Hoje nós temos acesso à palavra todinha de Jesus, a todos os milagres de Jesus. E vocês imaginam se aquele povo daquela época que Jesus curava já conhecesse Jesus? Então os milagres com certeza seriam muito maiores quando Jesus passasse naqueles locais. Você já imaginou se você soubesse que Jesus estava passando aqui em Rio Claro? Como é que seria se Jesus tivesse pego ali o Washington Luiz e entrado aqui na rua 29, né? É 29 aquela que sai? Não, a 29, primeiro 29, depois eu vou pegar 9. Já pensou se você soubesse que Jesus estava passando ali, e Rio Claro todo mundo sabia. Você imagina como é que ia estar essas avenidas com Jesus passando por ali? Porque todos conhecem a história de Jesus. Todo mundo sabe o que Jesus pode fazer, todo mundo sabe o que Jesus fez. E aquilo que Ele fez e aquilo que Ele ainda faz, não precisa que Ele venha aqui, basta que nós creiamos na palavra dEle, nas promessas dEle. E no poder que Ele nos deixou, né? Se nós pudermos usar o poder dEle, Ele mesmo disse que faríamos coisas maiores do que Ele. Mas quando nós entendemos aqui a palavra de Deus, na questão de causas extraordinárias, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, se Deus já não fez alguma causas extraordinárias acontecerem em nossa vida. Na minha, Ele já fez várias vezes. Olha, sinceramente, já fez muitas vezes mesmo. Se eu for elencar aqui, no culto não dá para contar a primeira parte. Mas eu digo assim, e o que é que nós fazemos quando Deus faz isso? E aí que está o detalhe. A palavra de Deus, ela vai dar uma dica aqui de o que foi que aconteceu. Que Jesus, Ele agiu, Ele direcionou e ficou aguardando o resultado. E o resultado talvez não foi muito bem aquilo que Jesus esperava. Mas eu pergunto assim, mas o que Ele fez prevaleceu ou não? E o que foi do jeito que Ele queria, deu certo? Aí vocês estão falando assim, não estou entendendo nada, pastor. Então vamos lá, vai, abra a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17. Eu vou falar dos 10 leprosos. Capítulo 17, a partir do versículo 11. Vocês vão entender 4 coisinhas aqui no final, que eu vou elencar para vocês, de o que acontece quando nós falhamos em alguma coisa que Jesus espera que você não falhe. Porque Ele te abençoa, mas existe um propósito em te abençoar. E nós vamos entender isso aqui hoje. Vamos lá? Lucas 17, eu vou ler por aqui para a gente ler junto. 17, 11 vai até o 19. 17, 11, vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Em algumas Bíblias está misericórdia, mas é a mesma coisa para eles. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro, respondeu o homem. Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aí eu quero colocar para vocês aqui, vamos tentar imaginar o contexto da história.
eles se encontravam em algum lugar. Estava vindo Jesus entre Samaria e Galiléia, e eles sabiam quem era Jesus. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Quem aqui já ouviu falar de Jesus? Dá uma glória a Deus aí. Isso. E eles sabiam quem era Jesus. E eles são leprosos. Eles sabiam que não podiam se aproximar muito, porque senão eles seriam punidos. E eles vão gritar assim: mestre, tem de piedade de nós. Jesus olha e os vê e diz assim para eles: vão. Olha só o que Jesus faz. Jesus não toca neles, Jesus não dá uma palavra para eles. Jesus só diz para eles assim: vão até o sacerdote e mostra que estão limpos. Aí os leprosos ouvem aquilo e eles poderiam falar assim: mas o senhor não vai nem tocar em mim, o senhor não vai nem me abençoar, o senhor não vai me ungir, o senhor não vai falar que eu estou curado, o senhor não vai perguntar: que queres que eu te faça? Não, os leprosos se viraram os 10 e foram ao caminho da cidade para encontrar os sacerdotes. Então vamos colocar aqui um parênteses: todos os 10 creram que só o que Jesus havia dito iria se cumprir. Eles eram leprosos. Nós sabemos que a lepra, nos tempos da Bíblia, ela era uma doença que marcava a pessoa, excluía a pessoa da sociedade, não tinha cura. E se você falar assim: mas Jó foi curado, foi, porque Deus deu, Deus tirou a lepra. E ali era para falar para Satanás: esse servo meu não vai blasfemar contra mim. Mas a irmã de Moisés também teve. Mas também no tempo certo, Deus foi lá e tirou pela oração de Moisés. Aí você vai falar assim: poxa vida, mas esses 10 leprosos tiveram lepra por quê? Para Jesus não importa. Sabe por quê? Porque se você clama a Ele, pede a Ele, e Ele faz um milagre na sua vida, Ele só espera que você reconheça o milagre, para que você possa profetizar, falar, aprender, testemunhar, tudo aquilo que Ele fez com você, que você possa fazer com os outros, que você possa testemunhar o que Jesus fez na sua vida. A mensagem de Jesus é essa: que nós possamos ser discipulados e discipular, e discipular, e discipular, e espalhar a verdade para todo aquele que queira ouvir a palavra. E aqueles homens ouviram, mas aí vai acontecer o seguinte aqui, olha só que interessante: todos eles tiveram a mesma bênção do Senhor. Só que vai acontecer uma coisa aqui que eu queria que vocês me ajudassem a entender. Eu tenho meu entendimento, vocês vão ter talvez o de vocês. Os 10 se voltaram e começaram a caminhar para ir lá para a cidade para falar com os sacerdotes. E na medida que eles iam caminhando, a lepra ia sarando. E ao momento que eles caminhavam em direção à cidade, aquelas peles iam se soltando, a pele ia se refazendo, o corpo deles ia se restaurando. E eles viram que aquilo era maravilhoso, e eles creram. Jesus mandou nós irmos para mostrar ao sacerdote que nosso corpo está limpo. Então vamos mostrar para o sacerdote. Mas tinha um ali, que olha que interessante, a Bíblia ela ensina assim: tinha um estrangeiro no meio deles. Então nós podemos entender que os 9 que haviam ali eram da Galiléia, e o único estrangeiro que tinha era um samaritano, que era de Samaria. E olha só, o samaritano, talvez por não ser da mesma etimologia daqueles que eram israelitas, daqueles que eram da Galiléia, ele, quando viu que estava curado, ele não aguentou. Ele viu que ele estava totalmente restaurado. Sabe o que ele fez? Ele deu meia volta e voltou. Aí ele voltou para agradecer Jesus, enquanto os outros 9 foram até os sacerdotes. Aí nós vamos ter um contexto aqui para analisar da seguinte forma: Jesus havia dito assim: vá e mostre para os sacerdotes que vocês estão limpos. Aí esse samaritano não fez assim. Ele ficou tão maravilhado com a cura de Jesus, que ele não chegou até os sacerdotes. Ele simplesmente viu que ele estava restaurado. Ele voltou primeiro para agradecer Jesus. Ele voltou porque agora ele podia se achegar mais perto de Jesus. Agora ele tinha condições de se aproximar e falar, prostrar-se diante dele e falar assim: Senhor, muito obrigado, porque isso é um milagre, isso é uma causa hiper, super, mega extraordinária, na qual isso não tem cura, mas o Senhor me curou simplesmente mandando eu ir a algum lugar. E aí Jesus falou assim: mas peraí, mas não foram 10? Aí ele falou assim: sim, mas os outros 9 não vieram, então só veio eu aqui, esse estrangeiro, agradecer o Senhor.
Aí nós temos um contexto assim, eu até escrevi aqui para mim não esquecer, porque quando a gente está estudando, vem umas palavras tão boas para a gente, uns ditados tão legais que eu gosto de falar. Por isso que eu gosto de escrever aqui, porque eu não quero esquecer. Eu falo assim, ó, temos um contraste entre a fé que leva à obediência e a fé que gera gratidão. Aí eu pergunto para vocês, haveria de ser julgado os 10 leprosos? Se eles fizeram aquilo que Jesus mandou e foi lá e mostrou que eles estavam limpos, aquele que voltou e agradeceu, também ele pode sair dali e também ir aos sacerdotes e mostrar que ele também estava ali. E ele vai dizer, por que você não veio com os outros 9? Não, porque eu fui agradecer Jesus. Ele não estaria fazendo nada errado. Mas a visão que nós temos das coisas aqui é que muitas vezes aqueles 9 leprosos que foram até lá mostrar para o sacerdote, estavam curados, a Bíblia não fala que eles voltaram para agradecer Jesus. A Bíblia não fala que eles chegaram e se derramaram aos pés de Jesus. A Bíblia não fala que eles adoraram Jesus. A Bíblia não fala que ele atuou numa causa extraordinária na vida deles. A Bíblia não fala que aqueles 9 voltaram em nenhum momento para fazer nada a favor de Jesus. Simplesmente eles pegaram a bênção, trouxeram para a vida dele e foram, viver a vida deles abençoados. E aí nós paramos para pensar assim, vamos trazer isso para a nossa vida. Jesus se agradou mais de quem? Dos 9 que foram obedientes ou daquele que voltou para agradecer? Eu tenho a minha opinião. Jesus ficou maravilhado com aquele que voltou para agradecer. Porque aquela fé que ele tinha gerou gratidão no coração dele. Ele não ia parar de falar nunca aquilo que aconteceu com ele. Porque ele voltou a Jesus, agradeceu e realmente ele colocou no coração dele que ele foi curado por Jesus. Enquanto os outros 9, a Bíblia não continua a história deles. É como se eles fossem curados e foram viver a vida deles. Ninguém diz que daqueles 9 saiu um discípulo. Ninguém diz que daqueles 9, alguns deles se tornaram discípulos ou pregaram a palavra de Deus. É como se a palavra de Deus tivesse ocultado eles, porque de nada valeu aquilo que Jesus fez para a vida dele, para o Evangelho. Só valeu para a vida deles. Então a gente pensa assim, se tivesse que agradar a Jesus, então aquele que voltou, mesmo no primeiro momento desobedecendo, que teria que ir aos sacerdotes, Jesus ali falou assim, então vá, a tua fé te curou. E aí, gente, essa palavra de Jesus que ele fala no final, ela tem um poder tão forte, mas é tão forte, porque se aqueles 9 que foram até lá, tivessem chegado e recebido essa palavra, eu poderia garantir para vocês que eles jamais teriam essa doença novamente. Mas como a Bíblia não fala mais neles, então eu não sei se eles voltaram a contrair, se eles morreram, se eles fizeram alguma coisa, se eles não fizeram. Mas eu sei que aquele que ouviu, vá, a tua fé te curou. Esse vai ter fé para contar o que Deus fez na vida dele. E aí, eu trago para vocês agora alguns tópicos que eu gostaria que vocês entendessem, que muitas vezes acontecem em nossas vidas no dia de hoje. E eu quero chamar a igreja a tomar cuidado. Por quê? Porque as obras de Jesus, as maravilhas que Jesus, os milagres que Jesus faz em nossas vidas, muitas vezes nós colocamos num arquivo, que normalmente ele está aqui anotado na nossa mente, aqui assim, um arquivo com senha. Às vezes você não fala para ninguém, porque você tem vergonha às vezes. Às vezes você fala, mas você não fala tudo. Às vezes você fala o que Deus fez, mas não fala por que Deus teve que fazer. Porque você contar o milagre é uma coisa, mas você contar por que você teve o milagre, mas aí, pastor, isso é pessoal, isso é problema meu, não vou contar para ninguém não. Ótimo, o testemunho ele fica bom, quando você fala que Jesus agiu. Mas o testemunho ele não é pela metade, o testemunho é por completo. A não ser que você tenha muita vergonha e você não queira falar, então você só agradeça a Deus e guarde esse testemunho para você o resto da sua vida. Ele nunca vai fazer diferença em alguém que talvez esteja passando pelo mesmo problema de você. Porque a pessoa não sabe como é que foi na sua vida. Então você fala assim, mas pastor, o senhor está pedindo para a gente contar as coisas mais ocultas da nossa vida para a igreja? Não, de maneira nenhuma. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, olha, eu vivi uma vida na qual eu tinha um problema, não precisa falar qual o problema, mas eu tinha um problema que era insolúvel, não tinha solução. Mas Deus veio e deu uma solução na minha vida. Mas você tem que retratar que o seu estado anterior era muito ruim. Se você não retratar isso aí, você falar só da bênção, é uma coisa que talvez aqueles 9 falaram para os sacerdotes e foram viver a vida deles. Aonde que aquele sacerdote fez a diferença no meio deles? Não sei, a Bíblia não fala.
Então, eu digo para você que aquele que falou, sim, se eu vim te agradecer porque eu fui curado. Esse com certeza deve ter espalhado para muita gente, porque ele saiu curado, definitivamente curado pela palavra de Jesus. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte, olha só. Vou colocar aqui o primeiro item. Nem todos os que são abençoados reconhecem um abençoador. E aí eu vou dizer para vocês que eu também me incluo nisso. Ou não vão se lembrar do dia que pediu a Deus a bênção. Pode até ter sido numa campanha de Daniel, que está vindo aí, de 2015. Porque você não vai lembrar da campanha de 2015, o que você colocou na sua cartela. Mas você pediu para Deus. Aí Deus vai e faz aquele milagre na sua vida. Mas você vai lembrar que você pediu isso para Deus lá em 2015? Mas se Deus liberou a palavra em 2015 para você, mas até agora eu não tinha sido abençoado, eu peço desde 2015. É que nem Daniel. Daniel pediu uma resposta no primeiro dia, Deus respondeu. Só recebeu depois de 21 dias. Então, para nossa preocupação, e eu falo para nossa porque eu me incluo nela, tudo que eu peço para Deus eu guardo as cartelas. Tem coisa que não vai acontecer esse ano, não tem nada, eu repito o ano que vem. Eu atualizo. Eu não esqueço. Porque se você esquecer, se Deus abençoar, você vai falar que foi o quê? Quem foi o abençoado? Foi Deus. E como foi que Deus te abençoou? Você pediu, você clamou, estou lembrado não, mas acho que eu devo ter pedido. Você não vai dar a importância necessária que você tinha que dar, porque você pediu para Deus o dia que você estava aflito. E aquele dia é o dia que você pediu com todo o coração. Mas você só vai lembrar dele quando? Quando a bênção vir? Não, quando a bênção vir você vai ficar feliz. Aí você pode falar assim, Deus, eu quero me dobrar agora, eu quero me prostrar ao Senhor, porque o Senhor lembrou daquilo que eu pedi para o Senhor há 7, 10 anos atrás. E o Senhor não esqueceu de mim. Senhor Deus, tudo que eu pedi para o Senhor agora, eu vou fazer questão de acompanhar, porque eu sei que o seu tempo é diferente do meu tempo. Mas a minha fé não pode ser colocada na gaveta, nem ficar guardado no cofre com senha, porque a partir do momento que eu peço e eu não esqueço, e eu não vou atrás, e eu não falo com o Senhor, e eu não insisto, então eu nunca vou ter essa bênção, ou quando eu tiver essa bênção, eu não vou nem lembrar que um dia eu pedi ela para o Senhor. E qual é a importância que eu vou dar no dia que ela vir? Talvez uma importância, Deus me abençoou, só isso. Mas você não vai lembrar do dia que você estava aflito, ansioso, doente, que você fez aquele pedido para Ele, porque aquilo passou, você se recuperou daquilo. Mas quando nós falamos em causas extraordinárias, gente, é porque uma causa extraordinária não é uma coisa passageira. Ela é uma causa na qual você tem que ter um máximo de atenção quanto a ela. Porque tudo aquilo que você pede para o Senhor, que parece ser impossível, é nessas horas que o Senhor quer trabalhar, mas vai depender da sua fé. E a sua fé, ela só vai mexer com Deus, mexer com as coisas de Deus, a ponto de Deus falar assim, ninguém vai impedir que essa bênção chegue até você. Porque se alguém entrar na frente, eu mando Miguel. Porque da mesma forma que eu fiz com Daniel, se ele liberar uma palavra de bênção para você, e você continuar orando, jejuando, buscando, não esquecendo, pedindo, e falar assim, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor responder. Quando você colocar a sua fé a ponto de você falar assim, Deus, eu sou seu servo, eu creio no Senhor, eu estou aflito, eu não vou descansar enquanto o Senhor não me abençoar, porque eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. E se você crer nisso, e você atrair a atenção de Deus, gente, eu não sei qual é o seu estágio de necessidade, para que uma cura extraordinária venha sobre a sua vida, mas eu sei que o seu Deus, eu vou até exagerar aqui, Ele sabe a sua dificuldade, Ele conhece a sua dificuldade, mas Ele quer que você tenha proporcionalmente o tamanho da fé do seu problema. Eu tenho fé que eu vou ser curado. Nossa, quanta motivação, né? Eu tenho fé que Deus um dia vai me curar, um dia vai te curar. Eu tenho fé que Deus vai derramar uma bênção sobre a minha vida. São palavras assim tão sem motivação, sem certeza, palavras que saem automaticamente, palavras que não demonstram para Deus o que você sente, o que você exprime na sua face, o que você mostra no seu coração. Senhor, eu quero ser curado. Senhor Deus, eu quero que essa doença vá embora. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor possa tocar na minha face, na minha mente, no meu corpo. Senhor Deus, eu quero clamar a Ti agora. Eu não aguento mais, Senhor Deus, faz um milagre na minha vida. Aí
Deus para assim um pouquinho e olha e fala assim: eu estou ouvindo uma oração diferente. Eu estou ouvindo uma oração que está chamando a minha atenção. E essa oração, ela vem de dentro. Ela não vem de fora. Palavras que nós falamos, Deus vai te abençoar. Sai como se fosse um jargão comum da nossa boca. Mas quando você faz diferente, aí você chama a atenção de Deus. E quando você chama a atenção de Deus é diferente, sabe por quê? Porque Ele olha para você assim e fala assim: eu ouvi a sua oração. Você pode até não ter nem abrido a boca, mas só pelos seus pensamentos, da forma como você orou na sua mente, eu ouvi a sua oração. As causas extraordinárias, gente, elas só vão entrar na nossa vida como milagres se você crê de uma forma assim, imensurável, de acordo com a sua necessidade. Porque quem sofre, quem está com problema, quem não tem solução, ele tem uma oração diferente. Porque é uma vida de sofrimento, é uma vida de expectativa, é uma vida de ansiedade, é uma vida de quem espera algo que não sabe quando, como e onde vai acontecer. É uma coisa que você espera que só Deus faça na sua vida, porque mais ninguém vai fazer. E você pode falar com as pessoas e pedir para as pessoas, mas elas não vão te dar da forma como Deus vai te dar. As pessoas podem até tentar, podem até ajudar, mas quando você chama a atenção de Deus, é onde o poder vem sobre a sua vida. Não tem como evitar isso aí. Só que você tem que entender. Aquele homem voltou, sabe por que ele voltou? Porque ele não aguentou ver o corpo dele sem lepra. Imagina a alegria de uma pessoa que já estava condenada e agora ela está livre. A expectativa é que Jesus mandou a gente lá, vamos lá. Quem sabe depois que a gente vir de lá, a gente vai ter curado. Não, eles foram curados no caminho. E aquele homem, ele não aguentou. E é a mesma coisa vocês. Se vocês tiverem milagres, causas extraordinárias que o Senhor trabalhar na sua vida, o que você vai fazer? Agora eu vou curtir a vida doidada. Vai não. Se você é verdadeiro servo de Deus, conhece a palavra, conhece o entendimento, você vai chegar naquela porta ali, você já vai vir se derramando, chorando aqui. Eu fui curado. Eu fui curado porque eu pedi, clamei ao Senhor e o Senhor me ouviu. E você vai chegar naquela porta aqui e eu falo assim: esse aqui é o lugar onde eu sei que o Altíssimo tem pregado a palavra para mim, tem me dado a direção, tem me ensinado a fazer aquilo que é a vontade dele. E você vai vir de lá agradecido, sabe por quê? Porque se é uma causa extraordinária, você tem que vir aqui, você tem que testemunhar o que Deus fez na sua vida. Por que vocês acham que Jesus fez aqueles leprosos irem até os sacerdotes? Porque Ele queria mostrar para os sacerdotes que Ele é Deus. Os sacerdotes já sabiam de tudo aquilo que Ele tinha feito, mas eles não queriam acreditar. E você imagina que aqui na igreja tem pessoas que, se você vier com um milagre aqui, uma causa extraordinária, ainda vai ter gente duvidando? Por quê? É o que eu falei. Naquela época as pessoas tinham uma fé diferente. Sem conhecer Jesus, só de ouvir falar, eles já criam. Aqui hoje nós conhecemos e ainda assim tem gente que não crê, não acredita no potencial, no limite que Jesus tem na sua vida. O que Ele pode fazer se você crê? E é essa a diferença. Quando você chegar aqui, você colocar aqui os pés e falar assim: eu fui curado, a graça do Senhor esteve na minha vida, Deus teve misericórdia de mim. E você contar o que Deus fez na sua vida, vai ter pessoas te aplaudindo, vai ter pessoas olhando assim: vamos esperar mais uma semana para ver se não volta, né? Gente, a fé que tem dentro de vocês é que vocês têm que dar uma melhorada. A fé que tem dentro de mim é que eu também tenho que dar uma melhorada. Até onde eu creio, até onde eu tenho medo, até onde me falta coragem para abrir a minha boca e falar assim: olha, você está curado em nome de Jesus, mas com fé. Aí você olha para a pessoa não crê. Aí você não consegue nem falar para ela assim: olha, eu creio que Deus vai agir na sua vida. Pastor, amém, glória a Deus. Aí é como se você falasse assim: puxa vida, eu senti tão forte, mas parece que bateu que eu no chão, não entrou. Não teve a mesma motivação, não teve a mesma certeza, não teve a mesma fé. E quando a gente fala assim: tem poucas curas nessa igreja, eu acho que não, tem muitas curas, é que as pessoas não lembram quando Deus age. E como você não lembra, então você nem glorifica.
Você não faz que nem esse servo que voltou, esse leproso que voltou. Então, gente, eu quero orar hoje, de forma especial, não é nem pelas suas enfermidades, porque eu sei que as suas enfermidades já estão na mão do Senhor. As suas doenças, os seus problemas, quer sejam eles financeiros, de saúde, físicos, emocionais, não importa qual é o seu problema. O que eu estou falando aqui é só um exemplo, mas a fórmula ela é para todos os tipos de causas extraordinárias. O que eu quero orar hoje para vocês aqui é para uma coisa que a gente nunca fala aqui às vezes. Mas eu vim até conversando com a Regina aqui, pegando algumas informações para poder explicar para vocês. A nossa memória é falha. A nossa memória, ela esquece de certas coisas que nós não podemos esquecer. A nossa memória, às vezes, nos deixa na mão. No momento que é para você reagir, você não lembra a palavra que vem na sua boca ou no seu pensamento, que te fortalece para você reagir. A nossa memória, muitas vezes, remete às coisas do mundo lá fora, da nossa época que nós não éramos crentes. Enquanto você tinha que relembrar as coisas que você vive aqui hoje, na palavra de Deus, na presença de Deus. A nossa memória me traz prazeres do passado, que muitas vezes era divertido, mas é muito mais divertido estar na presença do Senhor. Eu não corro risco nenhum, então tem coisa melhor que isso. E o que a memória faz, gente? Eu estava falando com a Regina. A memória é algo que, de forma consciente, inconsciente e subconsciente, você tem todos os espaços que você vive, todas as memórias que você exprime, está tudo dentro de você. Aí ela até estava me falando que tem o inconsciente, tem o consciente, que é quando você faz uma coisa breve, o inconsciente, que é uma coisa que você já fez ontem, que a memória traz para você, e tem o subconsciente. E eu falo assim, se você lembrasse do dia que você conheceu Jesus, que você se arrependeu, que você se converteu, que você se batizou, e que você chegou na presença dele, de lá para cá Deus fez alguma coisa na sua vida, todos vão responder que sim, porque senão vocês não estariam aqui. Mas eu pergunto para vocês assim, e as causas extraordinárias que você tem na sua vida? Você vai lembrar do momento que você clamou ao Senhor? Você vai lembrar no momento da sua maior aflição, diante daquele problema que você apresentou para Ele? Você vai lembrar daquela intercessão que você fez para alguém que precisava dessas causas extraordinárias? Você vai lembrar de que na campanha de Daniel, de 10 anos atrás, você pediu para o Senhor fazer um milagre na sua vida e Ele não fez? E você viu que aquilo ali não tem jeito? Você desistiu daquilo ali porque você falou, não fez esse ano, não fez no outro ano, não fez no outro ano, então não vai fazer mais, é para mim ser assim mesmo. E você aceitou que isso era assim. E você falou assim, não, o tempo do meu Deus não é o meu tempo, eu não sei quando, mas Ele vai me curar. E você desiste das coisas que você pede, você substitui as coisas que você pediu. Se você lembrar disso, você vai começar a ver que o importante para você é você manter a palavra com Deus, porque Deus vai manter a promessa para você. E às vezes a promessa nem vem, gente, porque você já substituiu a promessa. Ah, olha, eu quero isso, mas eu já quero aquilo ali. Não, agora eu quero isso aqui. E aí, qualquer coisa, essas coisas que vêm, você não vai dar importância, porque o seu propósito agora já é outro. Então não era uma causa extraordinária. Então não era uma coisa de vida ou morte. Então não era tão importante naquele dia que você clamou. Então você enganou a Deus. Você pediu algo que não era tão importante para Deus. Então Deus não vai fazer. E também Deus conhece você. Ele sabe o seguinte, ó, se eu te abençoar agora, você vai fazer como esses leprosos aqui. Vocês vão viver a vida doidado lá, nem vai vir na igreja. Porque tem pessoas aqui, que é o segundo tópico aqui, que são abençoadas de tal forma que elas, quando recebem a bênção, elas ficam tão maravilhadas que elas vão tirar todo o atraso que ela tinha, que ela não podia fazer mais nada. Então aqui, ó, quando as pessoas são abençoadas, elas querem viver intensamente as bênçãos recebidas, e nem na igreja aparece mais. Elas vão dar um tempo, porque foram tão abençoadas, que agora elas vão gastar o dinheiro, agora elas vão curtir a vida saudável, pois está curtindo a bênção de Deus. Terceiro ponto, para me terminar. Para Deus, às vezes, o que Ele menos espera é o que se derrama aos pés e louva o nome dEle. Aí eu falo assim, por que Deus espera isso? Por que Jesus esperava que vinham os 10? E só veio um. E veio exatamente o estrangeiro. Não veio ninguém que era da Galiléia. Não veio ninguém que era judeu. Que podiam ter chegado ali e falado, Jesus, filho de Davi. Não. E aí eu falo para você, por que eu digo isso para vocês? Porque não importa as pessoas que estão à nossa volta. Olha para a pessoa que está à sua volta aí. Não importa o tamanho dela,
o status dela, a situação dela, a dor dela. Não importa nada. Ela pode ser menor que você, ela pode ter menos coisas que você, ela pode talvez não ser, se vestir mal, falar mal, não ter educação completa. Pode ser pessoas que chegam aqui, que você conhece ela e você sabe que aquilo ali não vai dar nada. Você julga mesmo, não vai dar em nada. Mas sabe o que eu falo para vocês? Uma igreja preparada, uma igreja que Deus tem preparado e vai trazer gente por aquela porta ali, ela tem que entender que não importa as pessoas que entrarem ali, o que elas são, o que elas não foram, o que elas perderam. O que importa é que qualquer uma daquelas que entrar ali pode ser um samaritano estrangeiro aqui. E nós vamos falar as bênçãos para todo mundo. E ele vai receber a bênção e vai vir aqui agradecer. Porque não tem separação nessas horas. Deus, ele quer abençoar todo mundo. As bênçãos foram para os 10. Se só um agradeceu, não importa. Que um seja vocês. Cada um de cada vez, né, gente? Para a gente não ter fila aqui de bênção, né? Mas que seja, se tiver fila também não tem nada não. A gente faz fila de bênção aqui. Mas olha para as pessoas que estão à volta de vocês. E esses testemunhos, eles devem acontecer. Por quê? Porque se a pessoa for abençoada, ela contar uma bênção para você e fala assim, testemunha. Vai lá, pede um espaço. Depois dos dízimos, o pessoal deixa você testemunhar. Vai lá, fala o que Deus fez na sua vida. Fala do milagre. Fala da bênção. Vai lá, abre a sua boca. Faz assim, ó. Se Deus te abençoou, sela a bênção. Vem aqui, proclama ela. Você sabe o que quer dizer proclamar? Aqui no Brasil teve a proclamação da República. O pessoal foi lá, proclamou a República, e o Brasil é a República até hoje. Proclamar é você garantir, é você selar, é você falar assim, esta bênção Deus me deu, e ela não volta mais, e aquilo é bênção, e se Deus quiser pode me abençoar mais vezes, que eu vou vir aqui e vou testemunhar. Proclama a sua bênção. Coloca para o meio espiritual que você foi abençoado, e que se o diabo estiver lá fora, ele vai falar assim, ih rapaz, eu não vou trazer mais mal para vir esse cara, porque se Deus abençoar, Deus vai ficar falando mais de Deus. A propaganda não vai ser minha, vai ser de Deus. Assim que funciona, gente. O diabo quando vê lá que não consegue mais tocar na sua vida, sabe o que ele faz? A Bíblia diz, resiste ao diabo e ele foge, ele não vai perder tempo com você. Tem muita gente aí no mundo perdido aí que ele pode fazer a bagunça dele. E a gente tem que entender isso. Nós temos que testemunhar, temos que mostrar o que Deus está fazendo. É aonde nós buscamos Deus, que nós buscamos as coisas de Deus, que nós recebemos e que nós testemunhamos. Isso não é ruim não, eu quero testemunhar aqui, mas é porque às vezes não dá tempo, né? As minhas histórias são um pouco compridas. Mas eu digo assim, eu posso resumir só a primeira, segunda linha, mas eu gostaria de testemunhar todo dia. Último ponto. Quando reconhecemos, agradecemos, louvamos pelas bênçãos do Senhor, Ele renova as expectativas e passamos a confiar que novas bênçãos virão. Por quê? Porque Deus, Ele gosta de fazer bênção para aquele que reconhece, para aquele que testemunha. Aí Ele faz outra bênção, porque sabe que Ele vai fazer do mesmo jeito. Aí Ele faz uma bênção aqui, faz outra bênção ali. Aí no outro mês está lá o cara determinado, testemunhando de novo. E aí Deus vai fazendo, sabe por quê? Porque Ele sabe que essas pessoas, elas passam para a igreja a fé que Ele já tem. Aquilo que aconteceu na vida dele, ele creu. Então as outras pessoas que não creem, têm que crer. Porque se ele creu e foi abençoado, então você vai passar a crer. Aí vem 1, 2, 3, 4, 50 testemunhos no mês. Aí você acha que no outro mês não vai ter mais gente aqui testemunhando? Eu garanto para vocês que vai. E vai ter mais gente entrando na igreja, porque naquela igreja lá o pessoal testemunha bastante, porque Deus age lá. Venha para cá. Você vai ouvir a palavra aqui, a palavra vai te tocar, você vai crer, Deus vai te abençoar. E você vai ouvir um monte de gente aqui falando que Deus já abençoou. E vai falar para vocês assim, será que ninguém aqui está sendo abençoado nessa igreja? Será que ninguém aqui está abençoado com as bênçãos que você tem pedido para Deus? Eu duvido, todo mundo aqui está sendo, está todo mundo aqui me olhando, está todo mundo aqui me ouvindo, está todo mundo aí com carro, saindo para lá e para cá. A gente tem as nossas programações, nós fazemos festa aqui, vem muita gente, tudo feliz, a gente brinca aqui, melhor idade, atitude, tá? A gente tem felicidade. Se você não estivesse bem, você estaria em casa, triste. Mas não, você vem para a igreja. Eu brinco aqui com a Heloísa, eu adoro ver ela sorrindo. Porque eu lembro quando a Heloísa não era sorridente. E eu quando olho para ela, eu vejo ela sorrindo, eu fico alegre demais. E essas coisas contagiam a gente. Então, gente, eu quero orar pela memória de vocês. Fiquem em pé, amada igreja. Eu quero orar para a memória de vocês, mas para dizer o seguinte para vocês, olha.
tudo aquilo que vocês apresentarem para o Senhor, tudo aquilo que vocês clamarem ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, coloquem aí em algum lugar, escrevam aí numa parte da Bíblia, pegue um versículo desse dos 10 leprosos, coloca lá do lado uma setinha e diz, vai para a última folha, porque nesse dia eu fiz um clamor ao Senhor. Anota na sua Bíblia, coloca a data e diz assim, eu vou esperar que o Senhor faça isso na minha vida, porque eu não vou desistir desta promessa que eu coloquei no meu coração hoje, e que eu sei que está ligada no céu. Se você crê e buscar incessantemente, e se a sua oração for forte o suficiente para chamar a atenção de Deus, eu posso te garantir que o meu Deus não é surdo, e o meu Deus é misericordioso, é piedoso, é gracioso, e se Ele gostar da sua oração, se Ele gostar daquilo que você está falando com Ele, Ele vai liberar uma palavra do céu. Então, sente aí, aguarde aí que a sua bênção vai chegar, e não risque ela da palavra de Deus, porque você já pediu, está ligado no céu. Só lembre dela, porque essa bênção aqui, depois você vai falar, olha, faz 2 anos que eu escrevi na minha Bíblia aqui, meu Senhor me abençoou hoje. Não tem problema, o importante é que o Senhor não esqueceu de você, amém? Mas eu quero que a sua mente, a sua memória, ela esteja conectada com Deus, que o Espírito Santo possa agora te dar realmente uma memória maravilhosa, uma memória de que tudo aquilo que está ligado na sua alma, que está ligado com o teu Espírito, com Deus, seja sempre lembrado, seja sempre requerido, e que o Senhor possa estar te abençoando. Senhor Deus, meu Pai, eu te louvo agora e te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá estratégias para poder buscá-lo com intensidade, e ter na certeza que o Senhor vai nos abençoar. Senhor Deus, eu apresento toda a igreja, Senhor Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que em casa talvez assistiram, Senhor Deus, que a fé que eles têm do Senhor possam agora ser multiplicadas, Senhor, mas possa ser gravada e possa ser acessada a todo tempo, Senhor Deus. Que o Senhor possa renovar palavras para que as bênçãos prometidas possam ser lembradas, e que tudo aquilo que eles clamarem e apresentarem a Ti, Senhor Deus, possa ser lembrado no dia que o Senhor abençoar, que eles saibam exatamente o dia que eles pediram, Senhor Deus, porque sabe que o tempo que eles passaram até aqui foi uma preparação do Senhor na vida deles, mas o dia da bênção já está determinado, Ele está logo ali. Se você não esquecer o dia que você pediu, você nunca vai esquecer o dia que você recebeu a bênção do Senhor. E é isso que nós temos que apresentar para Deus. Nós temos que buscar, nós temos que confiar, nós temos que insistir, nós temos que perseverar, e nós temos que aguardar. A Bíblia diz assim às vezes, é só um pouco de tempo, mas vai ser um pouco de tempo também na sua vida, mas a palavra de Deus vai vir sobre você, e você vai entender que quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, amém, Senhor Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus?